Fala comigo! Israel Silva por aqui. Gente, hoje eu quero trazer um tema, ou melhor, uma frase que eu já ouvi bastante, com certeza você também, tá? Mas além disso, eu quero trazer um ponto aqui. De onde que vem a escolha do nosso time, da nossa religião, do nosso partido, por exemplo? Você lembra quando você fez essas três escolhas? Ou quando se deu por gente e já era vascaíno e pronto, por exemplo? Nós somos criados e somos condicionados a sermos quem somos, dependendo da criação que a gente teve ou com quem a gente cresceu. É muito importante a gente saber quem está e faz parte do nosso convívio. Conforme o tempo passa, a nossa consciência ela vai criando caminhos com base naquilo que as pessoas que estão ao nosso redor nos ensinam. Quando você tem a consciência suficiente para ter o poder de escolha e saber quais as consequências serão causadas por essa escolha, você não pode culpar os outros por isso. Mas muitas crenças, escolhas e opções ficam enraizadas dentro de nós por anos. Até que você acorda um dia se perguntando por que gosta disso, ou por que segue aquilo, ou por que odeia tanto tal causa, ou por que ama tanto. Dizem que o maior amor do mundo é o amor de mãe, né? E mãe quer sempre o melhor para o seu filho, porém tendo como base o que ela entende de melhor. E essa é a questão. E não só falando de mãe aqui, tá? Pode ser pai, tio, padrinho, melhores amigos, enfim, qualquer pessoa, tá? Influencer, artista, qualquer um. As nossas escolhas, elas vêm da influência das pessoas que nós somos próximos, né? E as escolhas dessas pessoas vêm de outras influências que elas são próximas também. E assim sucessivamente. Esse é um ponto, tá? Um outro ponto é, se alguém te pergunta algo e você responde porque sim, cara, alguma coisa tá errada. O problema não tá em responder porque sim. O problema é que depois do porquê sim, vem o quê? Vem um ponto final. E não uma vírgula. Se você responde porque sim e explica o porquê de ser sim, ou seja, se depois vem a vírgula, isso significa que você sabe o que você está falando. E significa que você se posiciona tendo uma base de bons fundamentos. Mesmo você estando errado ou não, a sua base pelo menos é sólida para confirmar esse posicionamento, né? E até aí tudo bem, tranquilo. Agora, se você responde porque sim, sem ao menos saber o porquê de ser sim, cara, repense. E isso não vale só para o sim, né? Serve também para o não. Lembra quando você perguntava para sua mãe se podia dormir na casa do colega? Ou se ela podia comprar um salgadinho quando fosse ao mercado? Na maioria das vezes, se não em todas, ela respondia o quê? Ela respondia não. E o que você perguntava? Poxa, mãe, mas por que não? E o que ela respondia? Por que não, filho? Lembra quando você acordava sem vontade nenhuma de ir para a escola porque tinha uma matéria que você achava super chata e falava para ela que não queria ir? Na maioria das vezes, se não em todas, ela respondia o quê? Você vai sim, né? E o que você perguntava? Poxa, mãe, mas por quê? E ela respondia o quê? Porque sim. Mas crianças têm um sério problema com essas duas palavras, não e sim, né? Por isso que nossos pais eram extremos e duros quando o assunto era sobre a nossa educação e sobre a nossa criação, tá? Porém, eu quero que você pare, pense e se pergunte o porquê você torce para o time A e não para o time B. Por que você é da religião A e não da B? Por que você é adepto ao partido A e não ao B? Ou melhor ainda, por que você odeia tanto o principal rival do seu time ao ponto de discutir e nunca mais falar com um amigo seu? Ou por que você quer empurrar a sua religião de goela abaixo ao ponto de alterar a rota do GPS só para não passar na frente da igreja da outra pessoa? Por que você, do dia para a noite, começa a odiar o seu crush simplesmente por saber a opção política dele? Com certeza você deve estar pensando agora, pô, Rigel, uma coisa que eu fui ensinado, e você também deve ter sido, é que futebol, política e religião são temas que não se discutem. Pois é, eu também ouvi essa frase de diversas pessoas e toda vez que perguntava o famoso por que não, por exemplo, me respondiam o quê? Com aquele por que não, com ponto final, ou seja,
sem a vírgula, sem explicar. E é nesse ponto que eu quero chegar. A gente deixa de discutir assuntos que nos colocam em conflito, certo? Porque eu tenho total certeza de que quando o seu amigo vem falar que o time dele é melhor que o seu porque o dele tem um mundial e o seu não, o que acontece? Você fica puto, né? E se duvidar, você sai na porrada, né? E nesse caso, eu posso voltar ao ponto das nossas opções que foram influenciadas por terceiros, né? Afinal, por que você torce para esse time? Provavelmente você vai responder, porque toda a minha família torcia para o meu time, ou meu pai, ou a minha mãe, ou meu avô, ou meu tio jogava nesse time, ou o meu primo me levou para o estádio de futebol e eu fiquei encantado com a torcida, né? E quando eu me dei conta, eu já torcia para esse time com todas as minhas forças. E inconscientemente, você foi alimentando um ódio eterno pelo maior rival do seu time, né? Ou seja, basicamente fizeram uma escolha por você. Com certeza, se você tivesse nascido em uma família que fosse do time rival, hoje você estaria torcendo para o time rival e odiando quem? O time que é hoje o seu time do coração. E o pior de tudo é que talvez, na época que você nasceu, o time de coração dos seus próximos, da sua família, que logo iria se tornar o seu time, não ganhava um título há mais de 20 anos e sempre lutava, por exemplo, para não cair da Série A, né? Enquanto, por outro lado, o seu maior rival sempre ganhava pelo menos um título todo ano. E aí, lembra sobre o que eu falei sobre o amor de mãe no início do vídeo? Que elas sempre querem o melhor para nós, óbvio, mas com base no que é o melhor para elas. Se for pensar racionalmente, o melhor para você não seria torcer para o rival e viver comemorando todo ano pelo menos um título, ao invés de ter que ficar passando raiva com o seu time que não ganhava nada há 20 anos? Mas aí você deve estar pensando, né? Pô, Gel, eu jamais torceria para o meu rival, né? Mas no fundo, você deve estar pensando também, porra, se bem que não seria ruim comemorar um título todo ano, né? Esse exemplo ele serve tanto para a religião quanto para a política. Provavelmente você só seja dessa religião ou só siga fielmente um lado da política por nascer e conviver num ambiente voltado para essas direções, né? Se você tivesse nascido do outro lado, você teria outras opiniões e pensamentos diferentes do que você tem hoje, certo? E eu não estou aqui querendo dizer qual que é o lado certo, qual que é o lado errado. Eu estou querendo trazer o fato do quanto somos extremistas em opções que muitas das vezes nem foram escolhidas por nós. E quanto a gente fica cego, surdo e mudo quando o assunto entra em conflito com os nossos pensamentos, né? O problema está em futebol, política e religião não se discute, ou o problema está com quem discutir futebol, política e religião, né? É completamente difícil encontrar alguém que seja possível discutir sobre assuntos que a gente taxa de delicado. E, na verdade, quando você encontrar pessoas assim, afaste-se delas. Porque você vai ser a pessoa que não consegue ouvir, pensar e repensar qualquer ideia que seja contrária à sua, certo? A gente chama de louco as pessoas extremistas que se matam em prol de uma crença ou em prol de um benefício que eles acreditam receber com essa ação. Mas todos os dias, quando a gente acorda, a gente mata a nossa convivência com um lado do mundo que a gente odeia de graça. E a gente não quer nem sequer ouvir o que eles têm a dizer. Não importa se o outro lado esteja certo ou errado. Para nós, ele sempre está errado e vice-versa. Isso não é somente sobre futebol, política e religião, mas é sobre todos os aspectos de questões do mundo, né? Desde quem que vem primeiro, o ovo, a galinha, até sobra para quem que é o favorito do BBB. Tudo vira briga, né? A gente quer sempre estar do lado vencedor da força, mesmo que lado nenhum esteja 100% certo. A gente se contradiz sem problema nenhum, somente para não afirmar que parte do que o outro diz e quer é o mesmo que eu digo e quero. Estar sempre acima do próximo é feitio do ser humano, né? Nunca querer estar por baixo
sempre querer demonstrar que sabe mais e apontar as falhas infinitas do outro sem olhar ou fingir não olhar as suas, é do ser humano. E nessa hora a gente chega a um dos principais problemas das pessoas e de um país. Poucos que possuem a maturidade para reconhecer pontos positivos e negativos de ambos os lados são engolidos pela maioria julgadora, extremista e assustadora. E essa mesma maioria, ela faz de tudo para que os seus próprios pensamentos ou os pensamentos que foram lhe passados enquanto criança permaneçam para sempre, independente da forma, do jeito ou da ação que tenha que se tomar para que o certo dele seja mantido, né? Então esteja aberto e reflita, repense as escolhas que você faz e fez. Reflita as escolhas talvez que fizeram por você, certo? Esteja aberto a discutir aquilo que te coloca em conflito, porque nem sempre a sua escolha ou o seu lado vai estar 100% certo. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha para geral. A gente se vê numa próxima. Valeu, tamo junto!